E na próxima quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê a responsabilização das plataformas digitais por publicações dos usuários nas redes sociais. Até o momento, 3 ministros já votaram para ampliar as hipóteses de responsabilização das plataformas. Pela regra atual, as plataformas só podem ser responsabilizadas pelas publicações de seus usuários se depois de ordem judicial não tomarem providências para retirar o conteúdo. Bom, sobre este e outros assuntos está conosco o advogado e professor de Direito Constitucional, André Marcília. Professor, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite a toda a bancada. Prazer estar aqui com vocês. Professor, já falamos aqui que a gente sempre recorre à sua rede social X, que está sempre muito atualizada com os assuntos da semana, e o Supremo, claro, sempre em evidência. E na sua rede X, você destacou uma fala do ministro Barroso, acho que foi de quarta-feira, falando sobre a retomada do julgamento que vai ocorrer no próximo dia 4 de junho, na próxima quarta-feira, e ele fala que o STF, mais ou menos, a gente está tentando inclusive recuperar esse vídeo, mas ele fala que já que o Supremo, o Congresso não legislou, então o Supremo vai se debruçar sobre esse tema. Então eu gostaria de começar a conversa falando aí sobre essa retomada do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, depois do pedido de vista do ministro André Mendonça, que ficou 90 dias, né, com o processo e agora devolveu para julgamento. O ministro Barroso, quando canta, a gente torce para ele falar. Quando ele fala, a gente torce para ele cantar. E vem desafinando em todas as frentes. Essa história de que, ele falou até nesse vídeo, de que o STF esperou muito tempo o Congresso tomar uma providência, é engraçado. A gente espera o filho chegar em casa, a gente espera a geladeira chegar do supermercado que a gente comprou. O STF não tem que esperar nada, porque o Congresso é um poder autônomo, independente e faz o que quiser. E o STF não tinha que ficar aguardando eles fazerem ou não algo para tomar uma providência. O Congresso tomou uma decisão legítima e absolutamente soberana, que é a de não vou legislar sobre esse tema. Ponto final. Eles não se omitiram. É importante a gente dizer isso. Não houve omissão nenhuma do Congresso. Eles escolheram não legislar. Veja, se a gente achasse que o Congresso precisasse legislar sobre tudo, então isso significa que tudo seria legislado. Eu até brinquei outro dia, falei, se a arara azul canta à noite ou não canta à noite, não está legislado. Então, é uma omissão do Congresso, precisa, portanto, o STF regular esse assunto? Óbvio que não. Tem coisas que não são legisláveis ou não são legisláveis naquele momento determinado. Isso por oportunidade, por interesse político, é o jogo. Muito bem. Não decidir é uma decisão. Não decidir é uma decisão tão legítima e soberana quanto decidir. Positivamente, vamos dizer. Então, o STF não esperou e nem tinha que esperar nada. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o artigo 19, que está em discussão, é um artigo que está no Marco Civil desde 2014. Faz 11 anos que nós temos o artigo 19 em vigor. E agora, 11 anos depois, é que isso é uma grande questão, se ele é ou não constitucional. E pior, o que é o artigo 19? Porque parece que é um monstro. O artigo 19, ele diz, basicamente, que para você retirar um conteúdo da internet, você precisa de uma decisão judicial. Poxa, que afronta, hein? Quer dizer, para você limitar ou restringir um direito pétreo, um direito fundamental, que é a liberdade de expressão, você precisa de uma decisão judicial prévia. Isso é inconstitucional? Bom, não me parece. Então, esse é o outro ponto. E terceiro, que nós temos a possibilidade, com a retirada desse artigo 19, com o entendimento de que ele é inconstitucional, de entregar para as plataformas uma decisão subjetiva do que é lícito ou ilícito. Nem o STF consegue dar essas decisões de forma sólida, nem o Judiciário consegue confrontar esse tema de forma adequada. Serão as plataformas, as grandes agora, que vão legislar? Quer dizer, o que acontece na prática? A plataforma vai fazer uma escolha que é a do menor prejuízo, porque a plataforma também, se não fizer adequadamente o tal do dever de cuidado, que é um nome bonito para a censura terceirizada, para a censura delegada do STF para a plataforma, se não cumprir direito, multa, e multa alta. Então,
Na dúvida, o que eles vão fazer? Retirar. Tudo que é polêmico, tudo que é subjetivo. Então a gente está às vésperas de uma censura que do STF cai no colo das plataformas, às vésperas de uma eleição presidencial que, enfim, me parece que é exatamente essa a encomenda. A gente resgatou, professor, o vídeo da declaração do ministro Barroso na última quarta-feira sobre a retomada do julgamento. O Supremo Tribunal Federal esperou por muitos anos a aprovação de legislação pelo Congresso. A lei não veio, mas nós temos casos para julgar. Temos 2 casos pendentes de julgamento. Portanto, não se trata de o Supremo legislar, nem de o Supremo invadir a esfera do Legislativo. Nós apenas temos que decidir os casos que chegam aqui. As controvérsias que chegam ao Supremo precisam ser decididas. Então foi a declaração do presidente do Supremo na última quarta-feira. Diga, Piotr. Doutor Marcília, mas o Marco Civil da Internet já não dá subsídio para o Supremo julgar, porque ele está alegando que ele não tem lei para poder julgar esses 2 casos. Aí ele diz assim, estou esperando esses 2 casos, não tenho lei e por isso vamos então fazer uma lei para poder caber dentro desse julgamento. Mas o Marco Civil da Internet já não dá argumento especificamente para isso ou qualquer outra coisa, eventualmente, até no Código Penal? O Marco Civil já dá. Claro, com absoluta certeza. O Marco Civil e outras legislações. Outro dia uma pessoa me abordou falando assim, poxa, por que o Congresso não faz uma lei para crimes contra a honra na internet? Eu falei, porque não existe essa diferença. A internet não é um mundo à parte, a internet não está fora do Brasil. Ela está ao alcance das leis que já existem. Então os crimes contra a honra fora da internet servem para a internet. Nós temos essas legislações abundantes. Tudo o que hoje responsabiliza a imprensa, responsabiliza a internet. Tudo que hoje responsabiliza as pessoas que falam, discursam, discutem, debatem, responsabiliza quem o faz dentro da internet igualmente. Então a gente tem o Marco Civil, a gente tem o direito de resposta, sim, a gente tem as leis do Código Civil, do Código de Processo, tudo isso é super válido. Nós ensinamos e advogamos há décadas sobre questões de internet, com base em quê? Nós advogados, nós professores, com base em nada? Claro, com base nas leis que estão aí. O problema é que não é que a lei não veio, a lei que o STF queria não veio. Sim. E a lei que o STF queria é uma lei que dá a eles o controle do discurso. Esse é o grande ponto. E a gente tem que lembrar que no ano que vem a gente tem eleições, e as eleições sem o controle do Estado pode fazer com que esse certo consórcio estatal que se configura hoje de afinidades entre governo federal e STF, pode ser que isso saia do controle deles se a internet não tiver o filtro do Estado em relação a tudo que se fala. Eles não querem usar a palavra censura. Sim. Não usaram, nunca. Mudança aqui, vamos adaptar, é censurar. Censura. Regulação hoje é eufemismo para censura. Exatamente. E esse é um ponto importante porque as pessoas falam assim, mas lá fora já existem regulações. Lá fora existem regulações diferentes. O que se regula lá fora é a transparência, ou seja, por que um conteúdo tem mais alcance que outro? Coisas assim. Aqui a gente regula, ou quer regular, o que o José está falando, o que o Mário está dizendo. Então a gente regula um a um. De um lado só. E de um lado só da balança, né, da direita ou da esquerda. Até outro dia eu vi uma matéria que dizia isso. Olha, ideologicamente todo mundo acaba caindo na mão do judiciário. E aí eles pegavam um monte de pessoas de direita que estavam na mão do judiciário e tinha uma só de esquerda que era o do Janones. Eu gosto. Só que a do Janones o processo estava parado. Sim. A esquerda brasileira não mente, segundo o inquérito do Fim do Mundo. Quando não se decide remover perfis ainda, né? Além dos conteúdos, também perfis. Remover perfis. Gravíssimo. Veja, e se está discutindo, inclusive, a possibilidade não apenas de legitimar a remoção de perfis, que é censura prévia, porque você censura para frente. Então você está pressupondo que a pessoa vai ser criminosa para sempre. Estou removendo para sempre o perfil dele, eu estou impedindo que ele fale coisas lícitas e ilícitas. Então isso é censura prévia, ou o que a gente também chama de censura em hipótese. Então banir perfis, e também vai se discutir, ou se está discutindo nessa regulação, imagina só, na mão do Toffoli, o debate sobre se é possível ou não suspender as próprias plataformas, o que é uma censura aí total e abrupta. Porque vocês, para punir
a plataforma, você impede que milhões de usuários utilizem o Isso é serviço. prisão perpétua, aplicada. Quando você suspende um perfil, é prisão perpétua. Ou seja, eu não quero que ele volte a... Eu acho que ele sempre vai voltar a ser um criminoso. Então, e não existe prisão perpétua na legislação brasileira. Quer dizer, adaptando, fazendo uma analogia, seria isso. Né? Pois é, e se a gente for pensar, né, Piotr, a prisão perpétua, enfim, se uma pessoa comete crime, ela fica presa e ainda assim, pela nossa legislação, ela pode continuar se manifestando. Então, a liberdade de expressão no Brasil é tratada no texto de forma tão importante que mesmo o preso pode seguir se manifestando. E aqui a gente não quer que a pessoa se manifeste mesmo solta. Olha, conversa, deixa eu incluir aqui os meus parceiros de telão também nessa conversa boa aqui com o professor Marcília. Diga, Alexandre. Pois é, durante algum tempo, lá na Globo News, eu tinha um programa em que a gente debateu muito, eu não sei por quantos meses ou por quanto tempo, esse marco civil da internet. E a base, né, havia colunas assim que sustentavam liberdade de expressão e proteção à privacidade. Por quê? Porque isso está na Constituição. Está no artigo 5º da Constituição, no artigo 220 da Constituição. E agora o professor Marcília disse, olha, querem copiar, dizer que no exterior tem restrições? Tem, na China. Né? E lá ficou muito claro, porque pelo testemunho de quem ouviu a primeira-dama falar, é porque a direita é mais forte nas redes sociais, no caso o TikTok, e no ano que vem tem eleição. Parece muito claro isso. É uma tentativa totalitária de fazer censura a despeito do que está escrito na Constituição. Não sei se o professor concorda com essa maneira de ver o assunto. Eu concordo, Alexandre. É engraçado, né? Como quando a ajuda é pedida lá para fora para regular redes sociais, aí não tem problema de soberania, aí não tá tranquilo. Só não pode pedir ajuda se for o teu inimigo. Mas se for o teu amigo, você pode pedir ajuda à vontade, você pode importar modelos de regulação. E sabe que é engraçado? Agora não se fala muito essa história de lá fora tá todo mundo regulou, não sei quantos países regularam. Sabe por quê? Porque boa parte da Europa está voltando atrás na regulação que fez da internet. É interessante isso. E por quê? Porque viram que o dano é muito maior sensório do que o benefício obtido. Né? Então é assim, para combater discurso de ódio, quanta censura eu cometo? Para combater desinformação, quanta censura eu proporciono? Bom, essa conta, se ela não fecha Agora bem... para defender as crianças. Para defender as crianças e as mulheres, não é? Pois é, sempre todo censor tem sempre uma desculpa muito nobre para a sua censura. Diga, Ana. Bom, professor, boa noite. Eu estava pensando que agora a culpa é das redes sociais, porque antes de 2022, as redes sociais elas já propagavam e colocavam a mão pesada da censura das redes sociais quando o X era o Twitter. E a esquerda, então, decidia lá dentro, né, dos seus diretórios, as pessoas que eram orientadas, não, esconde esse perfil, tira esse perfil, cai aqui esse comentário. E aí vem o malvadão do Elon Musk, compra o Twitter, o X passa a operar estritamente sob a primeira emenda da Constituição americana, ou seja, todo mundo fala o que quer falar no campo político, no campo social, é claro, guardadas as devidas proporções, né, de abuso infantil, pornografia, etc. Mas é curioso que agora que o X ele deixou a praça aberta para todos discutirem, agora virou um problema, mas antes de 2022, não, estava tudo bem. Na pandemia, eles derrubaram médicos, derrubaram cientistas e estava tudo bem. Mas agora que o livre debate está, de fato, na praça virtual, agora é um problema. A minha pergunta, professor, é se, nesse contexto do artigo 19, hoje bastaria um telefonema do ministro do Supremo, não precisa ação legal, não precisa ofício, não precisa documento. E se a empresa não tirou tal perfil ou tal comentário, basta um telefonema e aquele perfil é excluído. É isso?
Os telefonemas acho que sempre existirão, né? Os telefonemas, acho que com lei ou sem lei, eles sempre vão habitar o imaginário, né? O imaginário concreto dos ministros e, enfim, da nossa mídia. Agora, o ponto aqui, você tocou em um ponto interessante, essa questão de muita gente fala, mas e a pornografia? A liberdade não pode ser plena a ponto de abusos. Veja, isso já hoje as plataformas fazem sem lei nenhuma. Sim. A própria política interna das plataformas retira conteúdos que são de nudez, explícita, violência, etc. Pedem para você tem direito de reportar isso para eles retiram aquele material. E às vezes até retiram de forma errada. A gente teve, por exemplo, há um tempo atrás, uma campanha de prevenção de câncer de mama e retiraram lá, enfim, a mulher que estava desnuda propositadamente. Então, isso também merece, até isso merece uma avaliação. Até imagina quem faz muitas vezes a triagem é o algoritmo, né? Um robô. Exato. Agora, imagina entregar para o robô ele escolher se você deve retirar um conteúdo ou não. Por exemplo, os ministros hoje não, mas quarta vão passar a discutir, cada um deles tem uma visão um pouco diferente, 3 ministros até agora votaram, foram votos um pior que o outro, um menos pior que o outro em alguns momentos, mas todos eles são votos que concordam em torno da necessidade de se retirar sem decisão judicial conteúdos, por exemplo, que são antidemocráticos, conteúdos que remetem a golpe de Estado, conteúdos que falam de terrorismo. E o que é isso? A gente tem visto isso no dia a dia ser qualquer coisa. A gente está vendo os inquéritos do golpe, enfim, tratarem qualquer coisa como golpe e golpe como qualquer coisa. E como é que faz? Como é que você vai entregar para um robô a possibilidade de escolher se um conteúdo, e veja, um conteúdo de fala, um conteúdo discursivo, o algoritmo não vai retirar a pessoa que entrou lá na Praça dos Três Poderes ou invadiu o palácio. A gente está falando de discurso. Quer dizer, é até discutível se um discurso que trata de golpe, se um discurso que fala sobre... até um discurso antidemocrático, se ele não deve ser absorvido pela democracia. Isso é totalmente discutível. Mas não, a gente vai entrar nessa subjetividade, entregar isso para um robô, se a plataforma não tira multa pesada. Óbvio que essas discussões vão ser interditadas. Como ficaria, por exemplo, o caso da Revista Oeste? O ministro Alexandre de Moraes determinou aí que fosse investigada, investigar tudo que a revista publica. O encarregado do trabalho disse que não encontrou nada além de material jornalístico. Agora você entrega para uma plataforma, como é que ela vai lidar com isso? Porque o que fazia esse trabalho, né, de busca e apreensão, que viria depois, ele foi convidar em Estado a recorrer à criatividade dele. Como é que um robô faz com isso aí? Ele pode ser mais criativo que o cara. E ele aponta qualquer coisa que a gente diga aqui ou publique como suficiente para bloquear. E aí? Augusto, e olha o perigo com o qual a gente está lidando. Quer dizer, se nós entregamos a nossa liberdade de expressão e de imprensa na mão de seres humanos, e os seres humanos fazem o que você está relatando, que é o pedir para usar a criatividade ou usar a criatividade para punir uma reportagem legítima, imagina a pressão que plataformas não vão sofrer, empresas privadas que dependem do país ou dependem de um bom relacionamento com o governo. E é muito curioso a gente pensar que um país como o Brasil, que tanto está falando de soberania, a soberania é muito importante, a soberania isso, a soberania aquilo, a gente está entregando a soberania da nossa liberdade para empresas norte-americanas e privadas, para eles gerenciarem o que é certo e errado. É uma loucura, completa loucura. Acho que o Alexandre levantou a mão. Quer complementar, Alexandre? Eu estava lembrando de uma revolução que começou lá no Rio Grande do Sul, em 1930. Se eu fizer uma referência a ela, do Getúlio Vargas derrubando o presidente Washington Luiz, vão me tirar. O robô vai dizer, isso aí é antidemocrático. Né?
E outra, será que dizer, por exemplo, que o impeachment da Dilma foi golpe? Porque, enfim, o impeachment é um instrumento constitucional, portanto, democrático. Se você disser que foi golpe, você não estaria saindo da literalidade da Constituição, você também pode entender que isso é um conteúdo antidemocrático. A plataforma pode entender, portanto, que isso deve ser derrubado. Você percebe onde a gente chega? Até porque a decisão foi tomada numa sessão conduzida também como co-presidente aí pelo ministro do Supremo, que era o Lewandowski. Se você não pode O Supremo questionar... teria participado do golpe. Se você não pode questionar a democracia, você não pode questionar o impeachment. Você percebe, a gente vai interditando o debate ou fazendo escolhas que são, no fundo, ideológicas, e aí a gente resulta numa censura política que me parece que é a mira justamente do ano que vem. Pois é a mira. Agora, professor, você disse, só um minutinho, Ana, você disse que a lei que o STF queria não veio, falando até do PL 2630, o PL da censura, e agora o governo está articulando no bastidor um novo projeto, alguma coisa vem por aí, eles estão usando aí como pretexto a proteção de crianças, adolescentes e mulheres. O que a gente deve ficar atento, professor, nesse novo projeto de lei que eles estão costurando e tentando travestir aí de um projeto para proteção de crianças e adolescentes? Porque com certeza havia alguma pegadinha E aí. mulheres, você, a Ana, vocês querem ser protegidas do quê? Isso. A gente só vai... Olha, a gente olhava lá para o PL 2630 do Orlando Silva e tal e achava aquilo um absurdo, chamamos de PL da censura. Mal imaginávamos que a coisa ia piorando. E piorou. Depois daquele PL 2630, veio um PL do TSE. O ministro Moraes levou, lembram-se disso? Ele levou o próprio projeto ao Congresso e etc. E aquilo era um PL 2630 piorado, turbinado, vamos dizer assim, pela agressividade que, aliás, é comum ao próprio ministro. E depois, agora, a gente tem um PL do governo, que é o que essas semanas foi anunciado, que ainda é pior que tudo isso. Por quê? Porque eles entregam, veja só, o executivo, o projeto prevê isso, que o executivo escolha uma autoridade dentro do próprio executivo, e aqui, pela ansiedade que a AGU se mostrou em relação a esse projeto, eu fico imaginando se essa entidade não seria até a própria AGU nos sonhos do governo. Então, essa entidade de dentro do executivo seria uma espécie de xerife da internet, seria aquele órgão regulador que antes eles queriam colocar na Anatel, lembram-se disso? Agora, esse órgão seria o xerife e poderia, sem decisão judicial, inclusive, suspender ou banir as plataformas. Quer dizer... Estão falando da Agência Nacional de Proteção de Dados, uma das entidades possíveis, né? É isso. Que pode ser. Diga, Ana. Não, eu só queria trazer aquele caso, né, do ministro Flávio Dino, que alguém chamou de gordola, enfim, não sei do que, aí virou um ataque à instituição, né, Supremo Tribunal Federal. Só que em junho do ano passado, ele deu uma declaração dizendo que chamar alguém de nazista ou fascista, que isso não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação, e que chamar alguém de nazista e fascista, aspas, faz parte do debate. Mas aí, se alguém chama o ministro de gordola, é um ataque à instituição. Então, pesos diferentes o tempo todo, né, professor? Pesos diferentes é uma boa expressão para isso, né? Aliás, é curioso como o ministro Dino, ele a cada dia pensa uma coisa diferente a respeito do tema da liberdade de expressão. Então, antes ele mencionou que fascista, nazista seria parte do debate público. Aí depois ele fala que essa frase que você menciona, ele teve a discussão com o André Mendonça de que ele não gostaria jamais de poder ser chamado de ladrão. Sim. Agora também, recentemente, disse, ao ser chamado de rocambole, não sei o quê, falou que isso seria um possível ataque às instituições. Então, assim, ele precisa se decidir ou parar de falar dos temas, porque a gente precisa primeiro dar uma estudada para depois, enfim, se manifestar a respeito de algo. E é necessário que a gente diga que as autoridades públicas, a gente tem a honra das pessoas no direito, ela é repartida em objetiva e subjetiva. A subjetiva é aquela sua autoimagem. Então, se alguém pega e te xinga, ela ofende a tua honra subjetiva. A tua honra objetiva é a tua reputação. Essa daí, as autoridades públicas têm
relativizada. É relativizada a honra objetiva das autoridades. Por quê? Porque eu tenho o direito, por exemplo, de achar que uma ministra não merece o meu respeito. Por exemplo, como aconteceu nessa semana com a ministra Marina. Qual o problema de você não respeitar uma ministra? Você é obrigado a respeitar o trabalho da ministra? Você é obrigado a achar... a atuação política dela. A atuação política. O fato de ser mulher não é isenta de ser criticável como figura pública, no caso ministra, né? Foi o Plínio Valério, foi exatamente o senador fez o disclaimer, quem fez. né? É isso, e correto. Quer dizer, ele mais ou menos fez essa diferenciação. Como mulher, ou seja, na tua subjetividade, eu respeito. E não quero desrespeitar. Mas na objetividade, que é o trabalho que você exerce, e que é um trabalho para o qual você, inclusive, é remunerada pelo dinheiro público, sim, claro, tem que me prestar contas. A oposição existe para fazer oposição. Sim. Simples assim. Exato. Eles estão querendo acabar com a oposição. Agora, o Flávio Dino, vamos falar francamente aqui, né? Ninguém com a idade dele muda tão radicalmente de posição. Só o Alckmin, que é a maior conversão desde a estrada de Damasco. Não. Ele sempre foi comunista. Ele está em missão, a serviço do comunismo, tanto que ele acha que chamar de comunista, se você chamar ali em particular, ele vai vai se sentir bem, porque ele acha bonito. Se eles não podem falar para fora, né, porque pega mal diante do povo. O povo é que não gosta de comunismo. Agora, ele está lá para servir ao Brasil, por exemplo, ao Maranhão. É só olhar o Maranhão, como é que está a situação, para ver o que ele faz.